Bem, hoje eu gostaria de falar sobre os ensinamentos de um professor chamado Fábio Sabino. Ele se identifica como um exegeta, professor de exegese e professor de grego, hebraico. Nos seus vídeos ele, ele fala no original, nos textos, e acredito que seja para impressionar, para mostrar a sua erudição. No entanto, esse professor ele demonstra muitos erros de interpretação, de exegese, de linguagem, inclusive. E meu objetivo é exatamente mostrar que o professor Fábio Sabino está completamente errado e, inclusive, ele, ele erra com coisas básicas para ser um professor de exegese, né? Quero também me apresentar, dizer que a área exegética é uma área que eu me dedico também, né? Defendi o texto de Marcos 16, verso 9, na universidade, no Underjump, na Universidade Mackenzie, e gostaria então de defender o que o professor Fábio Sabino disse que não existe, ou seja, a preservação do texto sagrado, do texto bíblico. Ele afirma que Deus não pode ter preservado o texto, já que há várias contradições, e ele pega o texto do Novo Testamento em grego e demonstra que está conforme a Septuaginta e depois coloca o texto em hebraico do Velho Testamento para dizer que não tem absolutamente nada a ver o que o texto hebraico da Septuaginta e muito menos do texto grego do Novo Testamento. Então, diante disso, a gente pode perceber que o professor Fábio Sabino é uma pessoa muito carente de algumas áreas da exegese e de algumas coisas importantes para ele interpretar as Escrituras. A espiritualidade, quando ele fala que a espiritualidade do texto está exatamente em aceitar o que o texto em si fala. O texto escrito, o texto escrito, ele tem que ser interpretado dentro das regras dos demais textos, levando em conta que Deus ele preservou o seu texto e ele levou em conta que os autores bíblicos não errariam em termos dos temas bíblicos. E o que se diz de erros são exatamente aproximações, que é o que geralmente acontece quando as pessoas falam de algum evento, mas isso não é considerado erro, são aproximações e que precisa se levar em conta também a linguagem. A preservação do texto, quando é atacada, do texto bíblico, é atacada a sua total importância, porque que importância tem o texto se ele não foi preservado? Se Deus não preservou esse texto que nós temos em mãos, se a Bíblia não foi preservada, por que então que ela deve ser a base de fé e prática? Qual a garantia que eu tenho que o que foi escrito, o que está escrito na Bíblia, é exatamente o que os apóstolos e os profetas escreveram? Então, o objetivo do professor Fábio Sabino é exatamente minar as Escrituras e demonstrar que ela não tem sentido para ser com base de fé e prática. Pelo menos é isso que se dá a entender. O meu objetivo, então, aqui é mostrar o tamanho erro do professor interpretando os 4 textos que ele citou no vídeo para demonstrar a tamanha aberração exegética e de conhecimento até. Depois, precisamos saber o seguinte, o professor precisa saber disso, né? Se ele vir esse vídeo. Os apóstolos, no tempo de Jesus, eles usavam a Septuaginta.
Eles não usavam o texto hebraico. O texto hebraico era somente lido nas sinagogas e lido em hebraico, na língua hebraica. A lei era lida em hebraico e havia um intérprete do lado que falava em aramaico. Mas geralmente os apóstolos eles usaram o texto da Septuaginta. A Septuaginta era divulgada. O que era mais lido era o texto da Septuaginta, texto que foi escrito por 72 anciãos de Israel, interpretaram e escreveram do hebraico para o grego. Então, a aceitação da versão da Septuaginta pelos apóstolos foi algo que não teve dúvida, não teve dúvida. E quando os apóstolos aceitavam algum texto ou colocavam os textos da Septuaginta, os apóstolos estavam assinando embaixo a interpretação dos rabinos ou a paráfrase dos rabinos acerca daquele texto em hebraico. Na verdade, quem vocês vão ver, quem realmente tem um pouco de, vamos dizer assim, de percepção linguística e até mesmo um pouco de inteligência nessa área, vai perceber que a paráfrase é muito fácil de notar, exceto para alguém que não tem realmente condições de ver de perceber uma paráfrase. Outra coisa que o professor precisa entender: paráfrase não significa mudar o sentido. Paráfrase, ele deu a entender o seguinte: quando se faz uma paráfrase, sempre vai mudando o sentido. Não, negativo. A paráfrase não obrigatoriamente se muda o sentido. Geralmente nós sempre falamos de memória por paráfrases. Ninguém nunca fala igualzinho o que uma pessoa falou, de que uma pessoa falou. Então, geralmente, as coisas de memória são por paráfrase. E naquela época era usado muito a tradição. A escrita era pouco usada por falta de papel, é claro, eram escritos em papiros e pergaminhos. Então era muito usado a tradição, a memória. Os judeus usavam muito a memória. Então é natural que a paráfrase, o uso da paráfrase fosse algo muito usado e muito prático, Então, precisamos entender também que os apóstolos, que quando escolheram a paráfrase da Septuaginta, eles estavam inspirados por Deus, nós cremos que eles estavam inspirados por Deus para entender que aquela paráfrase é exatamente o que Deus queria que as pessoas soubessem da Bíblia. Afinal de contas, a paráfrase que os judeus fizeram do Velho Testamento em hebraico praticamente não muda o sentido. É falar de outra forma. Então, o professor também precisa saber isso. Outra coisa, antes de nós entrarmos nos textos, eu gostaria de dar 2 alertas à igreja. O primeiro alerta é a importância que os pastores precisam ter de preparo, de ter mestres na igreja, porque nesses assuntos vai haver necessidade de um preparo maior, de um estudo maior, e principalmente na área de manuscritologia. Nessa área há quase, vamos dizer assim, um desconhecimento total dos pastores e poucos estudam essa área. E esse é o problema, quando vem falsos mestres, pessoas com uma capa de erudição, falando hebraico, falando grego, e então as pessoas passam a temer e achando que aquilo está muito bom. A erudição não é só falar o grego, falar o hebraico, a erudição é exatamente saber interpretar, perceber nuances importantes da interpretação, como eu vou mostrar para vocês
daqui a pouco. Depois, precisamos, outro alerta à igreja é o perigo dos falsos mestres. Os falsos mestres dos seminários. Notem que ele tem um seminário, que ele tem ele é professor de teologia, de exegese, e um professor que não sabe coisas básicas e que defende que o texto não foi preservado. Então, eu gostaria de citar alguns textos que ele falou no vídeo. O primeiro texto que ele falou foi exatamente Mateus 12, 21, e ele comparou, que Mateus estava citando, Isaías 42, 4. Infelizmente, nós não podemos colocar na tela, mas você pode acompanhar Mateus 12, 21. Depois eu posso até, vou ver se eu coloco em algum embaixo no vídeo. Mateus 12, 21, que diz assim: e no seu nome esperarão os gentios. Né? Assim que está no original, Kaito nomate autuete epiusim. Em Isaías diz assim: não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Então ele diz o seguinte, o professor Fábio Sabino, ele diz que o texto de Isaías não tem absolutamente nada a ver com o texto de Mateus. Ele diz que no texto de Mateus fala, esperarão os gentios, ethnei, gentios, nações. Ethnei não quer dizer só gentios, nações. E aí ele diz então que no texto de Isaías, as terras do mar guardarão a sua doutrina. Assim está no original hebraico. Sim, as terras do mar guardarão a sua doutrina. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Ora, meus irmãos, o texto de Isaías fala das terras do mar, aguardarão a sua doutrina. E o texto de Mateus fala os gentios, as nações. O que Mateus está mostrando? Porque o texto está falando exatamente conforme a Septuaginta. E a Septuaginta segue exatamente o texto hebraico. O problema é que Mateus só citou aquela parte e ele fez uma paráfrase apenas daquela parte. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Os rabinos da Septuaginta entenderam que as terras do mar eram os gentios, eram as nações. Ao invés de eles dizerem terras do mar, eles falaram a palavra grega ethnei, que é nações, gentios. E ao invés de eles falarem as terras do mar guardarão a sua doutrina, escreveram os gentios, e no teu nome esperarão os gentios. Em teu nome esperarão os gentios. Está da mesma forma que está a Septuaginta. O Mateus colocou da mesma forma que está na Septuaginta. E os rabinos entenderam, fizeram uma paráfrase, que as terras do mar, que não era Israel, eram as nações. Mateus entendeu, então, que, inspirado pelo Espírito Santo, porque dizemos que a inspiração é um ato de fé, mas ninguém pode desfazer desse ato de fé. Ou seja, Mateus entendeu que os rabinos, os anciãos que escreveram a Septuaginta, estavam corretos em fazer a paráfrase chamando das terras do mar de nações, de gentios, porque assim no original quer dizer tanto gentios como nações. Então, isso me admira como o professor Fábio Sabino não percebeu isso, sendo que na Septuaginta está igualzinho como está no texto hebraico, exceto essa última parte que fala exatamente no lugar das terras do mar aguardarão a sua doutrina. Eles falam, e no teu nome os gentios esperarão. Aguarda quem aguarda, porque espera.
Não é possível que o professor Fábio Sabino não consegue perceber isso. Mas vamos lá. O segundo texto. O segundo texto que ele fala é Mateus 15, 8, que diz assim: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. No verso 9 diz: Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Aí ele vai lá para Isaías 29, 13 e diz que não tem nada a ver o texto de Isaías 29, 13 com Mateus 15, 9. Porque em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Ele disse, mas como? Sendo que em Isaías diz, visto que este povo se aproxima de mim com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homem, que maquinalmente aprendeu. Ou seja, o professor não entende que honrar com os lábios implica em adorar. Inclusive, o verbo grego seboamai quer dizer adorar, no sentido até usado para o templo, usado no louvor. Então, a Septuaginta, os rabinos, eles falaram uma paráfrase completamente correta e não mudou em nada o sentido. Mateus, novamente, toma o texto de Isaías em 2 versos. Ele cita somente um. Ele esquece que Mateus citou Isaías 29, 13 em 2 versos. Que é Mateus 15, 8 e Mateus 15, 9. E aí ele diz que é somente a parte do verso 9, sendo que não mudou em absolutamente nada do texto. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, assim está no original grego. Aí ele diz que que o texto hebraico está completamente fora do texto da Septuaginta, porque o texto da Septuaginta é o mesmo. O texto da Septuaginta é o mesmo. E então ele diz, visto que este povo se aproxima de mim com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. E assim exatamente que está numa paráfrase da Septuaginta. O Senhor disse, o meu povo se aproxima somente com os lábios, me honram somente com os lábios, mas o seu coração está distante, assim está estou lendo do original, na Septuaginta, está distante de mim, em vão me adoram, ensinando preceitos de homens, preceitos e doutrinas de homens. Assim está no original, e a única coisa que não está no original hebraico, mas é uma paráfrase porque diz respeito à adoração. Quem honra com os lábios implica em adoração. Quem não sabe isso? Mas o professor achou que isso aqui está completamente fora, completamente fora. Os apóstolos entenderam que estava correta essa paráfrase e eles colocaram corretamente o texto da Septuaginta. O terceiro texto está em Mateus 21, 16. Diz assim, ouves o que estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus, sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor. Aí ele vai para o texto de Salmo 8, verso 2, que diz assim, da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. É digno de nota que a Septuaginta citou todo esse texto conforme está aqui no Velho Testamento, no texto de Salmos, capítulo 8, verso 2. Citou todo. A única diferença é que no lugar de força, os rabinos, os anciãos, colocaram louvor.
né? Suscitaram forças, eles colocaram, produziram louvor. Ou seja, o que os judeus entenderam? O que os judeus entenderam? Que essa força que as crianças de peito, que as crianças faziam, era uma força para louvar. Era uma força para desenvolver o louvor. Por isso que o texto, o verbo grego aqui é katartizo, ou seja, é um verbo forte para produzir, para levar a fazer. Katartizo produzir louvor, é levar o louvor. É verdade que no hebraico tem forças, mas os rabinos entenderam que essa força dessas crianças, desses meninos de peito, desses meninos que mamam, assim está no original hebraico, esses meninos e no Septuaginta, os rabinos entenderam que essa força era louvor. E os apóstolos, como Mateus, entenderam que a interpretação dos anciãos da Septuaginta estava completamente certa. Agora, vamos pensar um pouquinho. Se o professor diz que está errado, quem você vai dar crédito? A anciãos que têm a língua hebraica como nativa, que entenderam que que estavam mais perto dos autores bíblicos. Você vai dar crédito mais aos anciãos e aos apóstolos, que entenderam que essa força vinha exatamente para o louvor, por isso que eles colocaram logo louvor, ou você vai dar crédito ao professor Fábio Sabino, que não sabe nem interpretar o texto em português? Cabe a você entender, né? Cabe a você escolher, porque o texto da Septuaginta diz louvor, o texto em hebraico diz força. Os anciãos entenderam que essa força vinha de um profundo desejo de louvar, de produzir louvor. E Mateus entendeu, confirmou, ratificou como correto. Quem vai dizer o contrário? Seria o professor Fábio Sabino para dizer que os anciãos judeus de língua nativa estavam equivocados em entender que essa força era força para louvar, força de louvor? O terceiro texto que o professor falou é o texto do apóstolo Paulo aos Romanos. E quando ele toca no apóstolo Paulo, é mais grave ainda. Porque preste atenção, Paulo era um fariseu, um rabino, um mestre da lei, um homem muito sábio, tanto na língua grega, conhecedor da Septuaginta, como conhecedor profundo do hebraico e do Velho Testamento. Então, quando o professor ele tenta corrigir até o apóstolo Paulo, você percebe a qualidade desse mestre. A qualidade desse mestre. Vejamos. Ele diz que Romanos 2:24 diz assim: pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Ele diz o seguinte, ele chama o texto de Isaías 52:5, que diz assim, Isaías 52:5, agora que farei eu aqui, diz o Senhor, visto ter sido o meu povo levado sem preço, os seus tiranos sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Ele diz que o texto da Septuaginta não tem o advérbio incessantemente, que é o advérbio tamid, né? O advérbio hebraico tamid, vitamid, que está com um verbo consecutivo aqui. Então ele diz o seguinte, que não tem esse advérbio, a Septuaginta, e por isso está totalmente fora. O professor, ele é professor de grego, mas o professor não sabe que o verbo no presente
ele dá uma ideia de algo constante? Será que o professor não estudou isso, não? Pois aprenda, professor. Professor, o verbo no presente do indicativo dá a ideia de algo constante. Blasfemetai está no presente. E o sentido é que dá a ideia de constantemente, dá a ideia constante, apesar de não ter um advérbio, mas claro que os rabinos que conheciam grego, né, sabiam que a ideia é de dar continuidade. Então, isso é problema mesmo do professor que não sabe grego. Vamos para o quarto texto. O quarto texto, o professor falou de 1 de Pedro, capítulo 4, verso 18, que diz o seguinte: E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Ele cita o texto de Provérbios 11, 31, e diz o seguinte, se o justo é punido na terra, quanto mais o perverso e o pecador. Ele diz que em Provérbios, na Septuaginta, não tem absolutamente nada a ver com salvação. Porque Pedro disse, se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. A dificuldade é que esse salvo aqui implica em salvo da tribulação e do juízo que começa pela casa de Deus, como falou Pedro em 1 Pedro 4,17, que diz assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Então, o que os anciãos da Septuaginta entenderam? Que o justo, ele é salvo com dificuldade, com provação, com lutas. E é isso que Provérbios quer dizer. O justo é punido na terra. O justo é punido na terra. O justo, ele é salvo, mas ele é com lutas, com tribulações. E aí, os rabinos da Septuaginta entenderam que, com dificuldade, que o justo é salvo, porque ele é punido na terra. Ele é punido na terra porque é com dificuldade que ele é salvo. Está no presente do indicativo também o verbo sozo, sozetai. E aí, na Septuaginta, e aí então, o texto não está absolutamente nada fora do sentido. Nada fora do sentido. Os rabinos entenderam que o texto do hebraico, que dizia que o justo é punido na terra, os rabinos entenderam que seria melhor escrever que o justo é salvo com dificuldade. Com dificuldade. E Pedro entendeu, inspirado, entendeu que o texto da Septuaginta está completamente correto. Portanto, eu quero terminar dizendo que o problema que o professor Fábio Sabino tem da preservação do texto é exatamente só falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Professor, você tem que falar mais coisas para demonstrar que o texto não foi preservado. Eu aconselho o senhor estudar mais, com todo respeito, né? E converter-se. Eu acredito que falta conversão. Porque se o senhor não tiver no coração no entendimento que Deus é poderoso para preservar a sua palavra, toda falácia, qualquer insinuação errada, o senhor vai aceitar. E às vezes não vai notar pequenas coisas como eu demonstrei aqui. Esse é o meu alerta e espero que seja útil a todos.